Então, congregação amada do Senhor, hoje, 23 de março de 2025. Gente, já está acabando o terceiro mês do ano, um quarto do ano já se foi, que coisa! Hoje nós vamos falar sobre algo muito, muito importante. Eu gostaria de pedir encarecidamente a atenção de vocês. Nós vamos falar sobre Israel e a Igreja de Jesus. Sabemos que o cristianismo tem suas raízes no judaísmo. Jesus era judeu. Os primeiros seguidores de Jesus eram judeus. O Antigo Testamento é a base do Novo Testamento. Não existe Apocalipse sem entender Gênesis. A salvação é um dom gratuito de Deus para todos, oferecido tanto a judeus como a gentios, através da fé em Cristo Jesus. É crucial a gente entender que o Israel físico de hoje continua sendo o povo de Deus. É o Israel de Deus. Nenhuma das profecias a respeito de Israel deixará de se cumprir. A igreja não substituiu Israel. Então, os judeus receberam Jesus como Senhor e Salvador. Eles espalharam o evangelho pelo mundo. Eles foram profundamente perseguidos em todos os tempos, inclusive nos dias de hoje. E nós temos uma dívida para com Israel. Que dívida? Eles receberam a palavra e levou para o mundo. Agora nós que temos, vamos voltar os nossos olhos para Israel. Depois de quase 2000 anos, em 1948, voltou a existir a nação de Israel, conforme as profecias, né? Então nós temos a responsabilidade agora de levar Jesus para aqueles que ainda não creram, porque muitos creram e creem em Jesus. É muito estranho as pessoas falarem, Israel não crê. Como assim? É diferente do Brasil, que a gente, uma parte crê, outra não? Por quê que a gente olha diferente para Israel? Diferente negativamente. Isso não pode continuar, porque isso entristece o coração de Deus. Deus escolheu Jesus para nascer fisicamente naquele lugar, daquela descendência, daquele povo. Isso é cumprimento de profecia de Gênesis 12, 3. Né? Então, nós devemos amar, interceder, socorrer e a Israel. Vou pedir para você ver o vídeo até o fim, assim, um pedido especial, para que você saiba que o plano de Deus não se completa para a igreja sem passar por Israel. Você pode até pensar, uai, mas eu preciso de saber disso? Será que eu tenho que saber? Eu sou igreja, o que eu tenho a ver? Mas eu e você precisamos saber da importância de Israel para a igreja. Igreja de Jesus Cristo, porque nossa obra não estará completa sem compreendermos o papel de Israel. Eu e você precisamos saber disto, porque o plano de Deus para a igreja, para que ele possa se cumprir, a aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó é irrevogável. Nós deixaremos de receber muitas bênçãos se ignorarmos o papel de Israel na segunda volta de Jesus, além de entristecer profundamente o coração de Deus. E nós não queremos fazer a vontade de Deus, nós não queremos agradar a Deus, pelo menos todo cristão que se preza quer fazer isso. Saibamos que a igreja e Israel se tornam um em Jesus. Bom, vamos começar então já apresentando a palavra. A origem de Jesus Cristo. Vamos lá no primeiro verso do primeiro evangelho, Mateus 1.1. O que está escrito? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Gente, a Bíblia diz o que ela diz. Olha, as palavras-chave, Jesus Cristo, Davi e Abraão. Não tem como não ressaltar a palavra geração, os elos, a sequência, a história. Então,
Abraão, Isaque e Jacó. Foi caminhando, caminhando, caminhando. Depois nós vemos 14 gerações até Davi, 14 de Davi. Assim, está tudo escrito, está tudo explícito na palavra de Deus. Então, Jesus, Davi e Abraão são personagens da história judaica. Jesus era judeu. Em Mateus 2:1 está escrito: e tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Olha as palavras-chave do versículo. Jesus nasceu na Judeia, uma cidade determinada, um lugar determinado, uma região determinada em um espaço, né, em um tempo determinado. Jesus é um personagem da história. Herodes existiu historicamente e a Bíblia localiza o nascimento de Jesus nesse tempo. Fala de magos que vieram a Jerusalém. Então, assim, Jesus, desse filho de Davi, descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Não tem como negar, não tem como a gente desconectar. Não existe isso. Alguns crentes equivocadamente falam, não, o Antigo Testamento é antes. Não tem como você compreender o Novo. Porque tudo começou, desde antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu o seu plano, o seu projeto. E ele começa em Gênesis 1:1 e termina em Apocalipse 22. Maranata, vem, Senhor Jesus. Olha, em Mateus 2:2 está falando: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Né? Hoje a gente busca por sinais no céu. Ontem a lua, né? O eclipse da lua, nós estamos buscando e os sinais não mudaram. Continuam a existir sinais no céu e houve um sinal no céu para o nascimento de Jesus. Neste verso, vemos, né, a referência ao rei dos judeus. Jesus era judeu e rei dos judeus. Sinais nos céus ocorreram no seu nascimento. Pessoas não judias vieram para conhecê-lo. Seu nascimento alterou o curso da história até o dia de hoje. Belém foi a cidade onde Jesus Cristo nasceu, o rei dos judeus. Em Mateus 2:6, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Está falando de Jesus. E fala que vai apacentar meu povo Israel. Gente, na mesma frase, no mesmo versículo. Vamos abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração. Não deixar o plano do inferno penetrar. Meu Deus, o antissemitismo que tem surgido. Não ressurgido, né? Ele nunca deixou de existir, mas ele tomou uma cara hoje que as pessoas estão até perdendo a vergonha de ter ódio aos judeus. Se você tem ódio aos judeus, você tem ódio a Jesus. Jesus é judeu. Por mais que você possa declarar outra coisa, na prática, você estará odiando. Isso é terrível. Né? Então, e tu, Belém de Judá, então, a cidade onde ele nasceu, a referência, terra de Judá, judeus vêm de Judá, a referência ao povo de Israel, e há de apacentar o meu povo Israel. Então, Jesus a pessoa, Belém a cidade, Israel a nação, que é constituída de um povo, uma língua e um território. E isso voltou a existir em 1948 e nós não podemos ignorar isso. E Jesus Cristo, quem é o Jesus? É o Messias. Então, em João 1,41, este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Então, Jesus, o Cristo de Deus. Então, a identificação do Messias a Cristo, relacionado a judeus e cristãos. Ainda a gente vai ver, né, mais explicitamente, detalhadamente, como que isso aconteceu. Jerusalém, a casa de Davi. Olha, tem assim inúmeras passagens. Eu selecionei aqui algumas para não ficar chato demais o tanto de verso, né? Segundo Samuel 33 diz, vindo, pois, Davi para sua casa em Jerusalém.
Então você vai falar, não, Davi é outro Davi. Não, é o Davi que morou em Jerusalém, que conquistou Jerusalém. Então, assim, não tem como você desconectar o que está conectado em inúmeros versículos. Então, Davi, a cidade de Jerusalém, não é um Davi qualquer, é o Davi, rei de Israel, que mora em Jerusalém, cidade do grande rei. Em 1 de Reis 11:32 está escrito: porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que eu escolhi de todas as tribos de Israel. Não tem como, você vai revogar isso? Vai revogar todos os versículos? Então, a conexão de Davi e Jerusalém, não só o reino de Judá, mas em todo Israel. Porque está escrito, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel, porque senão você podia falar, não, aqui esse Jerusalém é só de Judá, as outras tribos não estão incluídas. Nós acabamos de ver, porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. E aí, assim, eu vou passar meio rápido. Quem que a gente era antes do judeu Jesus? Efésios 2:1. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Então a gente está falando aqui de quem? Dos cristãos, e não dos judeus. Os incircuncisos. E era isso que nós éramos, os gentios, aqueles que não são judeus. Nós éramos estranhos. Nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Efésios 2:12 continua que naquele tempo estáveis sem Cristo. Nós nascemos, fomos entregues a nós mesmos. Mas Deus escolheu um povo, escolheu Abraão, escolheu Isaac, escolheu Jacó para, durante 2.000 anos, mais de 2.000 anos, 4.000 anos, chegar à linhagem de Jesus. Então, naquele tempo, nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A gente tem que lembrar de quem nós éramos. Antes de Cristo, não havia relacionamento entre igreja e Israel, pois a igreja só passa a existir após Cristo. Estamos fora da aliança que foi feita com o povo de Deus, estávamos sem Deus no mundo. E agora quem somos nós? Por causa do judeu Jesus. E aqui, olha, eu vou ler 4 versículos, vai ser um pouco grande, mas continua em Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Nossa posição agora é outra, estamos perto. Por quem? Por causa do judeu Jesus. Por quê? Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Então, Jesus é a nossa paz. Não há mais 2 povos, não há Israel e gentios, há um só povo. Depois que o véu rasgou de cima e embaixo, dos 2 povos foi feito um. No verso 15, do capítulo 2 de Efésios, continuamos. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos 2 um novo homem, fazendo a paz. Então agora, por Cristo, a paz entre Israel e a igreja. No verso 16, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, pela cruz, estamos reconciliados. O plano de Deus inicial era para os judeus. Agora alcança o mundo inteiro. Deus tem um plano, um projeto, uma estratégia. Ele está seguindo essa estratégia, ele não mudou uma vírgula, nem um A. Então, este é o plano de Deus. Eu não tenho que me tornar judeu, mas em Cristo, Israel e a igreja são agora herdeiros da promessa. E o que é que a gente precisa fazer? Nós precisamos agir.
e lançar fora todo esse ressentimento, esse ódio, essa herança de antissemitismo que alcança todas as nações. Na verdade, ela começou no Éden e a gente poderia falar aqui horas e horas, né, sobre isso, sobre a história de perseguição ao povo judeu e agora esse levante do inferno próximo da volta do Senhor Jesus, querendo demonizar Israel. Até a própria igreja, até gente que se diz cristão. Ai, meu Deus, apoiando o Hamas. É uma coisa absurda, mas em Cristo Jesus a paz. Então, Deus quer que todos sejam alcançados, Ele não quer que nenhum sequer se perca. Então, Ele não perdeu a paciência ainda. Ele ainda está aguardando que a igreja se volte para Ele verdadeiramente e para todo o plano dEle. Então, nós precisamos, como igreja, fazer o quê? Orar por Jerusalém. Está onde? Salmo 122, 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Em Isaías 62, 6. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazei lembrar ao Senhor, não hajas descanso em vós, nem deis a ele descanso, até que confirme, até que ponha Jerusalém como objeto de louvor na terra. Precisamos orar por Israel e seu povo. Isaías 41 está escrito: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. No 40, 12 de Isaías: falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Nós precisamos abençoar e interceder por Israel, que Israel físico que existe hoje, o Estado de Israel, que se tornou uma nação em 1948, cumprindo as profecias. A intercessão é se colocar no lugar, ficou mais de 2000 anos separados. Olha, não é a única língua que conseguiu ser restabelecida, tendo os judeus vivendo espalhados pelo mundo inteiro. O hebraico é a mesma língua bíblica. Quase não há diferença. Se uma pessoa vier aqui daqueles tempos, vai entender o hebraico que se fala em Israel hoje. Olha lá, Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é o que é a maior bênção. É o projeto de Deus. Ele falou que Abraão, Isaac e Jacó, levaria a bênção para todas as famílias da terra, a unidade elementar, a unidade básica que Deus estabeleceu na terra. Então, nós somos benditos por causa de Abraão. E em Jesus o plano se completa. Precisamos fazer o quê? Também, nós vimos aqui, né, só para recordar, orar por Jerusalém, orar por Israel e seu povo, abençoar e interceder, contribuir financeiramente para com Israel. Uai, mas como assim? O que eu tenho a ver com Israel? Através de projetos, ONGs e ministérios. Olha o que está escrito em Romanos 15, 27. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. É bíblico, está escrito isso. Eles sofreram toda a perseguição do mundo para trazer, para gerar o Jesus que nós recebemos. E agora, nós, né, tem N outras passagens que a gente podia falar, como a gente vai se rebelar? Nós somos um galho enxertado na oliveira natural. Então, contribuir com Israel, visitar Israel. Ah, mas não, isso aí é demais. A Zacarias 14, 17 está escrito: e acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela chuva. Então é bênção. E é uma ordem do Senhor para que todas as famílias subam a Jerusalém. E aí eu vou me estender um pouquinho mais sobre entender o papel de Israel no plano de Deus.
É importante buscar qual é o papel de Israel no plano de Deus. A aliança não foi rompida. Israel não foi substituído. Ainda que exista correntes cristãs que acham que não... Até gente famosa aqui no Brasil que fala que não, Israel não tem nada a ver. O cara é forte na pregação, mas essa parte aí ele arrancou muitas páginas da Bíblia. Mas, em nome da unidade, eu vou ter unidade com ele. Né? Bom, está lá escrito em Jeremias 31, 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel, desculpe, de ser uma nação diante de mim. Assim diz o Senhor Deus. Aqui já está em Ezequiel 5:5. Esta é Jerusalém. Coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Jerusalém é o centro do mundo dos acontecimentos. Se ignorarmos isso, seremos, assim, estaremos totalmente equivocados. Então, essa aliança que Deus fez com Israel é irrevogável. Então, para que a gente cumpra o nosso papel quanto igreja do Senhor Jesus Cristo, o Messias de Israel, nós devemos estar orando, intercedendo, contribuindo, visitando e aqui entendendo Israel e o seu povo com amor. Então, a gente tem que entender que é um plano do inferno. O inferno não quer que Jesus volte, o inferno não quer que as pessoas se convertam, o inferno não quer. E o que ele faz? Dos atributos dele. Se ele destruir Israel, Jesus vai voltar para onde? Entende? Tem coisas assim, elementares. E nós precisamos entender enquanto igreja. Então, esse crescimento do antissemitismo, especialmente na mídia, tudo é diferente. Gente, tem até uma fala que diz assim: no Jews, no news. Se não tem judeus ou Israel envolvido, não tem notícias. E a gente está vendo isso. Gente, a Síria tem massacrado civis, ninguém fala um A. Agora, bom, não se pode falar. Esse daí não falou porque não envolveu Israel, né? Israel não estava lá matando, eram outros. Então, assim, gente, é muito terrível o antissemitismo que a gente vive hoje. Então, nós precisamos saber realmente o que ocorre em Israel. Tem muitos canais que falam a verdade, tem blogs, tem podcasts. Então, é importante. Mas na mídia, de um modo geral, a grande mídia, a verdade não aparece. Bom, vocês lembram lá no começo, quando a primeira fala minha foi que eu disse que o plano de Deus para a igreja não se completa sem passar por Israel. Por que é tão importante entender o papel de Israel no plano de Deus? Eu vou mais uma vez reforçar aquilo que eu fui falando. Agora eu já estou indo assim para a conclusão. Está lá em Gênesis 12, 1-3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu já li esse versículo, né, há poucos minutos atrás. Mas até se a pessoa, tipo assim, até por amor próprio, né, ela poderia falar: não, então eu vou abençoar, porque se eu não abençoar, eu serei amaldiçoado, né? E eu li também Jeremias 31, do 35 a 37, que se o sol não aparecer mais, a lua não aparecer, só se essas ordenanças, se falharem essas leis fixas, que ele iria esquecer de Israel. E isso não aconteceu e não vai acontecer, né?
Nós vemos também que em Isaías 41:2, Deus pede intercessão. Consolai, consolai meu povo, diz o Senhor. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Porque vocês podem argumentar, não, Israel deve ter feito alguma coisa por tanta perseguição. Gente, esse é um grande engano. As pessoas acham que se Jesus foi aperfeiçoado pelas suas dores, pelo seu sofrimento, essa é uma das formas que Deus nos ensina. Não quer dizer que Deus enviou, é o próprio homem que projetou e elaborou perseguições contra Israel, desde os cruzados, a Inquisição, o Holocausto e agora 7 de outubro, que coisa assombrosa, né? Mais de 4.000 terroristas invadiram Israel e mataram mais de 1.200 pessoas, mais de 250 sequestrados, que mais de 500 dias continuam lá. Meu Deus, que coisa assombrosa. Uma criança de 10 meses, de 9 meses e uma de 4 anos, como assim? E a mãe foram mortos. Gente, nós precisamos de abrir os nossos olhos. Se você acompanhou a cerimônia, você terá visto as pessoas louvando o caixão dos 2 bebês, das 2 crianças. Senhor, isso não tem lógica, isso não cabe no que o Senhor falou, que amai. Isso não tem conexão com amor, não tem conexão com Jesus Cristo. Assim, são coisas tão absurdas que só de existir a gente, né, tá vendo na mídia já é assustador. Então, assim, nós precisamos de compreender. E essa unificação dos 2 povos que Paulo escreve em Efésios, né, que antes a gente estava longe. Ele, a nossa paz, dos 2 povos fez um, matou a inimizade. Então, isso é extraordinário, está explícito na Bíblia, gente. Várias vezes. O capítulo 11 de Romanos é com detalhes que trata. Eu vou ler aqui alguns versículos. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Paulo pergunta, ele mesmo responde, de modo nenhum. No verso 26 de Romanos 11, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. O verso 27, esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. No 28, quanto ao evangelho, eles são inimigos por vossa causa, quanto porém à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Gente, vamos ler a Bíblia, vamos buscar a Deus, vamos, né, que a gente vai conhecer a Deus através de conhecer a sua palavra, através da intimidade com Ele. Então, nós precisamos nos expor à palavra de Deus. Eu estou trazendo aqui alguns versículos, lotado, cheio de versículos que fala dessa aliança irrevogável, que fala de Israel, o povo de Deus, que nunca, jamais o Senhor esquecerá. E Jerusalém, gente, milhares de passagens. O Salmo 48:2, seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra, o monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Mateus 5:35, nem pela terra por ser estrada dos seus pés, nem por Jerusalém por ser cidade do grande rei, quando está falando que não é para a gente jurar. Ele também fala a cidade do grande rei que o Salmo se referiu. Em Ezequiel 5:5, assim diz o Senhor Jeová, esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Então, gente, já fechando, há o projeto de Deus para você e para mim. O plano de Deus para você e sua igreja não se completa sem passar por Israel e Jerusalém, a cidade do grande rei. Deus nos deu a Bíblia para, através dela, conhecermos e entendermos o que ela diz sobre Israel e qual é o seu papel no plano de Deus. Então, eu vou de novo pôr aqui, o entendimento que a gente está fazendo através desse estudo conjunto hoje faz parte
dessas coisas, dessas ações que nós precisamos tomar. Mas eu vou repetir. Então, nós precisamos de agir segundo a Bíblia, entendendo o plano de Deus para Israel e a igreja. Então, precisamos orar pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Precisamos orar, consolar Israel e seu povo, Isaías 41. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Precisamos abençoar, interceder por Israel, em Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Precisamos contribuir financeiramente para com Israel, através de projetos, ONGs, ministérios. Porque Romanos 15, 27 está escrito, como devedores que somos para com eles, porque se os gentios foram participantes, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, passamos a fazer parte do povo eleito, nós também devemos ministrar-lhes os temporais, os bens temporais, e visitar Israel. Zacarias 14, 27. Acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Então, em nome de Jesus, Pai, eu oro e agradeço por você que chegou até aqui. Eu peço ao Senhor que abra os olhos do entendimento, porque o Senhor é aquele que dá sabedoria, entendimento, inteligência para a sua igreja. Ó Deus, que nós possamos entender que Jesus, que a igreja em Israel é um em Jesus, que dos dois povos foi feito um, que nós não venhamos a entristecer o coração de Deus, deixando a raiz de amargura, a raiz de ódio por Israel germinar no nosso coração, que nós venhamos a amar, a interceder, a orar, a visitar, a contribuir com Israel, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe. Não esqueça de compartilhar, de comentar, de assinar o canal. Clica lá naquele sininho até ele ficar preto, porque aí todas as mensagens ela vai aparecer para você. Deus te abençoe. Muito obrigada.